Esse é o Capsu e nós vamos falar agora sobre o Petro, Gustavo Petro, lá da Colômbia. Você lembra que o Gustavo Petro estava arrumando confusão com o Trump, não sei o que lá, e temos que brigar, e soberania, soberania. Pois bem, agora ele fez o resultado dessa história toda. Ele pediu uma Assembleia Constituinte. Ele quer dar um golpe na Colômbia. É exatamente isso, né? Ele está reclamando que não consegue implementar as medidas que ele se prometeu, que ele prometeu no governo dele, porque o Congresso não deixa. Então ele quer fazer uma constituinte para acabar com o Congresso e implementar um Estado de Direito Social, que é basicamente o comunismo, né? Quer implementar o comunismo na Colômbia. É exatamente a estratégia que o Lula vai usar aqui no Brasil. É por isso que o Gustavo Petro está brigando tanto com o Trump. Ele espera que essa briga com o Trump dê motivos para ele aprovar pelo povo essa Assembleia Constituinte. Vamos ver isso daqui, porque isso daqui é uma dica do que o Lula pretende aqui no Brasil. Eu já falei para vocês, o Lula quer quanto pior, melhor para ele. Quanto mais ele conseguir afundar a economia brasileira, quanto mais ele brigar com o Trump, brigar com o mundo inteiro, isolar o Brasil, para o Lula, muito melhor. Porque daí dá argumento para justamente ele chegar na eleição de 2026, que ele sabe que vai perder, inventar um negócio qualquer, não, temos que fazer uma constituinte, não sei o que lá. Vamos entender esse caso aqui, essa notícia foi sugerida por Um Dedo na Balança e 4 Linhas no C#, os Pinguins da Amazônia e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o governo do Petro, Gustavo Petro, anunciou um projeto de lei para convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. Não é a primeira vez que ele faz isso, tá? Aqui, ó. Em 29 de maio de 2024, a Constituinte de Petro, desnecessária e perigosa. Depois, no dia 13 de junho de 2025, mais uma Constituinte que o Pedro quis passar também e não conseguiu. Eu também acho que essa que ele está passando agora não vai passar. Mas aí que tá, por isso que ele está arrumando essa briga com o Trump. Ele está esperando que essa Constituinte agora passe, né? O objetivo dele é conseguir implementar o que ele chama de Estado Social, Estado de Lei Social, que é basicamente o comunismo, né? Aqui, então está aqui o ministro da Justiça deles, que está lá na China, está em Xangai, o cara está em Xangai, Eduardo Montalegre, que é o nome do ministro, e ele falou aqui, avisou que está pedindo a Constituinte, coisa e tal, aqui, ó. A partir de Xangai, na China, o ministro da Justiça e Direito, Eduardo Montalegre, apresenta ao país uma Assembleia Nacional Constituinte, conforme requisitado pelo Gustavo Petro, né? O Gustavo Petro está pedindo isso agora. Por que essa pressa agora? Ele queria brigar mais com o Trump, mas ele está achando que o Trump agora vai atacar a Venezuela, e ele sabe que quando o Trump tirar o Maduro do poder lá na Venezuela, acabou a brincadeira dos líderes esquerdistas aqui da América Latina. Então ele está querendo agora aprovar essa Constituinte lá na Colômbia, né? Eu acho que ele não vai conseguir, tá? Vou falar para vocês, acho que ele não vai conseguir. Mas tem que tomar cuidado, porque, de novo, esse é o plano do Lula também, né? Então tá aqui, ó. O mais engraçado é isso, né? O Gustavo Petro, quando ele ganhou as eleições lá atrás, né? Lá foi em 2021, não foi isso que ele foi eleito? Acho que foi 2021 que ele foi eleito, né? Ele escreveu as principais promessas de campanha dele numa placa de mármore. Ele falou, não estou escrevendo em mármore, que eu vou, as minhas promessas, era a cartinha da democracia do Lula. Lembra a cartinha que o Lula escreveu da democracia, que não sei o que lá, que não, que eu vou ter um governo democrático, não sei o que lá. O Petro escreveu em uma placa de mármore, olha só, não vou expropriar propriedade privada. Primeiro item lá da cartinha do Petro, né? Segundo item, não convocarei uma Assembleia Constituinte. Para você ver o quanto vale essas cartinhas de comunista latino-americano. Vale porra nenhuma, né? No final das contas, o Petro está... Não, e não é agora que ele está fazendo. Como eu falei para vocês, ele já tentou 2 vezes fazer uma constituinte já, pelo mesmo motivo. Por quê? Porque ele quer fazer o comunismo, ele quer implementar o comunismo na Colômbia. O Congresso, tal como o Congresso do Lula, é um Congresso de maioria de direita. Então, por mais que ele queira fazer um monte de lambança, ele não consegue fazer essas lambanças. E aí ele fica nessa história de querer constituinte para reformar a porra toda, né? Então, aqui. E você acha que isso aqui é uma imagem que não tem nada a ver com ele? Aqui, tá aqui na conta dele, aqui, ó. Conta do Gustavo Petro, aqui, ó. Meus compromissos escritos em mármore estarão no despacho do presidente, compromisso com a cidadania e com Cláudia Lopes, com não sei o que lá, com toda a gente decente da Colômbia, né?
aqui, ó, 8 de junho de 2018, que foi na época da campanha lá, né? E tá aqui, ó, não expropriarei, não convocarei uma Assembleia Constituinte. Eu fiz umas 3 vezes isso, cara, que coisa impressionante. Esse pessoal é muito hipócrita, né? Pois bem, então tá aqui, ó, o Ministério da Justiça compartilhou esse rascunho, né, de projeto de lei para convocar a Constituinte, então tá aqui o comunicado da imprensa deles e coisa e tal, mas aqui tem só o texto dizendo que tá o comunicado. Cadê o comunicado em si, né? Então tá aqui, ó, aqui tá no Ministério da Justiça do governo da Colômbia. Essa página você não consegue entrar aqui do Brasil, você tem que ligar, que eu liguei aqui, ó, o VPN na Colômbia, aí você consegue entrar nessa página aqui, tá? Senão você não consegue entrar aqui, tá? E aí ele fala justamente essa cartinha que ele falou, que tem que fazer a Constituinte. Aqui, ó. O texto que hoje apresentamos à consideração dos setores sociais é um ponto de partida para construirmos a base de uma transformação que a Colômbia requer, não sei o que lá e coisa e tal. E então essa é a história, ou seja, ele tá propondo uma Constituinte, né? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Porque aqui, ó, projeto de lei da Assembleia Constituinte. Se você clicar aqui, vem para esse documento aqui, ó. Esse documento, ele está dizendo que é só um primeiro rascunho do que ele pretende. Não é que isso aqui vai ser a verdade. Mas, meu amigo, o rascunho que ele pretende aqui é trágico, é trágico. É o que eu falo para vocês. Vai ser o que o Lula vai querer também. Aqui, ó. Então ele fala aqui o seguinte: exposição de motivos. A Constituição, como uma norma suprema do Estado de Direito, garante direitos, liberdades e bem-estar aos seus habitantes, não sei o que lá, e pipipi, popopó. Porra nenhuma, a Constituição é só mais um roubo que você tem, né? E aí ele fala em determinado momento aqui, ó, que o objetivo é chegarmos à noção de Estado Social de Direito, né? O Sozialer Rechtsstaat, que pertence à tradição do pensamento político alemão, mas foi rejeitado na Alemanha, né? E de novo, o conceito compassa duas ideias diferentes, o Estado de Direito e o Estado Social. E aí que eu falo para vocês, cara, sempre que você tem essa dualidade, você acaba não tendo dualidade, não tem. Sempre você tem que... São dois objetivos diferentes. O que acaba acontecendo? O governo acaba indo para o objetivo que é mais interessante para o governo. Ao invés de ser o Estado de Direito, vira o Estado Social, o Estado socialista. Exatamente, é isso que ele quer. Em última análise, o que ele está propondo aqui é exatamente um Estado socialista. O que ele quer é um Estado socialista aqui na Colômbia, né? E vai ser alguma coisa assim, é lógico, ele bota de uma maneira bonita, né, com linguajar político, linguajar jurídico, não porque é um Estado de direito social e não sei o que lá, mas lembra, não tem jeito. Se você tem dois objetivos, você vai escolher um deles, não tem esse negócio, ele pode escolher qualquer coisa, ele vai escolher o que é mais interessante. Vai para a esquerda, né, ou seja, vai ignorar a lei e vai fazer o que eles acham que é certo, que é mais ou menos o que o Alexandre de Moraes está tentando fazer aqui no Brasil também, né. Aí ele fala sobre isso, não sei o que lá, sobre ditadura, não sei o que lá, fala um monte de coisa. O grande problema que ele fala aqui é que é o sistema presidencial político da Colômbia que não funciona, porque o presidente fica isolado e não pode, porque o Congresso não deixa ele governar. A mesma choradeira que o Lula fala aqui no Brasil e não sei o que lá. E as consequências de um governo separado podem ser estruturalmente o resultado um Estado débil e tipicamente estancado, parado. Ele está reclamando da separação de poderes. Não tem que ter o executivo tem que mandar em tudo. Não, a ditadura não, é para ficar mais ágil a questão social. É o comunismo, pô, exatamente o que ele está querendo aqui é o comunismo. Ele não está falando com essas palavras. Vamos implementar o comunismo na Colômbia. Não está falando, como Lula não vai falar com essas palavras na proposta dele implementar o comunismo no Brasil. Mas ele está indo exatamente nesse sentido, né? Então, e aí ele coloca aqui o bloqueio institucional, que é o fato de que o presidente não consegue fazer nada, porque aqui, ó, o bloqueio institucional, né, profundas deficiências, a inexistência de políticas públicas para atender problemas sociais urgentes e garantir direitos fundamentais, o bloqueio institucional, um cenário estrutural que cerca já a rigidez nas instituições. Ele está reclamando que ele não consegue aprovar as leis dele no Congresso, que o Congresso não obedece a ele, né? Então, aí vem chorando aqui, não sei o que lá. Aí ele vem falando aqui o projeto, como é que vai ser a Constituinte dele. Mas aqui embaixo, ele chora pra caramba aqui, né? De novo, o que ele quer é um comunismo na Colômbia. É isso que ele quer. Aí no final ele fala aqui, ó, alguns dos aspectos que têm resultado da evidente necessidade de estarem marcados nessa Constituinte ali, né? Direitos sociais. Não, porque tem que ter um Estatuto do Trabalho, tem que ter uma CLT. E, caramba, bicho, que ele quer botar uma CLT lá, cara, só para sacanear o povo colombiano, né?
precária proteção dos direitos do trabalhador e não sei o que lá, criminalização do direito de associação. Direito de associação é belo e moral, todo mundo tem esse direito. Mas o que ele está querendo dizer aqui é sindicato. Ele quer garantir, igual aqui no Brasil, uma pensãozinha para o sindicalista, né? Reforma do INSS deles lá, do SUS deles lá, né? Efetividade do direito à moradia. Não porque vai ser direito à moradia. Aqui no Brasil a gente tem direito à moradia desde 1988. Sabe o que isso significa? Bolota. Não tem direito à moradia nenhum. Esquece essa porra. É o que eu falo para vocês. Direito, só existe direito natural. Tirando os direitos naturais, que são poucos, é o direito à integridade física, o direito à liberdade, o direito à autodefesa. Tirando esses direitos, você não tem direito a nada. O resto tudo, o governo fala que você tem direito. Não, porque você tem direito à moradia, à saúde, à segurança. Mas você não tem de verdade. É só o governo falando essa porra. Na prática não quer dizer nada, né? Enfim, ele diz aqui que vai ter que ter o direito... Repara, só socialismo, né? Autonomia territorial indígena. Olha que maravilha. Proteção contra o câmbio climático, contra a mudança, é o mais importante de tudo. Não pode, porque temos que ser um país verde, sem mudança climática, e vamos ter que ter imposto na carne, imposto nisso, imposto naquilo. Enfim, e continua aqui falando as bases da Constituinte dele, né? E aí ele fala aqui, ó, vai convocar a Constituinte e colocando o seguinte, olha só, tá aqui, ó. A presente lei tem por objeto chamar o povo colombiano a votar a Constituinte, a convocar uma Assembleia Constituinte para o desenvolvimento da Constituição da Colômbia, né? E como é que vai ser a composição dessa Assembleia? Então, olha só, 44 pessoas de listas apresentadas pelos partidos políticos ali, dos quais metade são mulheres, 2 delegatários pertencentes ao povo afrodescendente. Então, olha só, o resto é cota, tá? Vão ser 71 pessoas no total, 44 são políticos normais, o resto tudo é cota. Cota para afrodescendentes, cota para o povo indígena, cota para o povo campesino. Campesino eu imagino que seja a mesma coisa que quilombola aqui no Brasil. Será que é a mesma coisa que quilombola? Eu não confesso que eu não conheço. Não sei o que é. Povo vítima de conflito armado, ou seja, ele está falando aqui o pessoal das Farc, vai ter 2 pessoal da Farc aqui, vai ter 2 sindicalistas, olha só, 2 sindicalistas, é lógico que tem que ter sindicalista nessa parada, né? 2 jovens, 2 público jovem, 2 povo rom, eu também confesso que eu não sei, deve ser alguma tribo indígena que tem lá na Colômbia, eu não sei. Povo raizal e palenqueiro, que também seria, eu imagino, alguma tribo lá, porque, de novo, ele fala aqui em tribos indígenas, e depois tem 2 tribos específicas aqui, eu confesso que eu não sei se eu entendi. E 6 delegados pertencentes ao povo colombiano no exterior, e 3 delegados pertencentes ao povo LGBTQI e plus e coisa e tal, também vão estar nessa lista, né? Então repara que é praticamente tudo cota, meu amigo, inventou um monte de cota. Adivinha de que orientação política serão esse pessoal dessas cotas todas aqui? É todo mundo de esquerda, pois, que tudo é organizado por ONG. É tudo ONG que vai organizar, que vai indicar esse pessoal. Veja, eu não estou dizendo que, sei lá, o povo jovem da Colômbia só tem esquerdista. Não, tem gente de direita entre os jovens da Colômbia. Mas quem vai escolher esses jovens aqui é justamente... vai ser uma ONG ligada a jovens. Então, ou seja, essa maneira que ele está fazendo aqui, ó, de garantir que vai ter um monte de esquerdista para a Constituição dele. E sabe o que é o pior dessa Constituição aqui? Lá no Chile, eles tentaram fazer uma Constituição também, uma Constituinte também, né? O Boric chamou a Constituinte, que tinha que substituir a Constituinte, que era da época do Pinochet e coisa e tal. Diga-se de passagem, a Constituinte do Pinochet é ótima. Tá? Assim, o Pinochet em si errou pra caramba, mas a Constituinte dele é ótima, né? Aí, só que lá no Chile, eles tiveram o bom senso de fazer um plebiscito para iniciar a Constituinte, e aí ganha, porque todo mundo quer. Para pensar aqui no Brasil, se falar que você quer mudar a Constituição, você não quer mudar a Constituição, eu quero também, pô, a Constituição nossa é uma bosta. Só que o problema é o seguinte, sempre muda para pior, meu amigo. É sempre para pior, esquece, não tem como melhorar essas coisas. A Constituinte, se houver uma Constituinte no Brasil, vai piorar a Constituição que a gente tem hoje. Então, olha o que acontece nesse caso aqui. Esse pessoal está querendo essa Constituinte com um monte de esquerdista cotista aqui e não tem o que tinha lá no Chile, que é o referendo para ratificação.
né? Ou seja, no final das contas, depois que ficou pronta a Constituinte, votou de novo, submeteu ao povo de novo. Vocês querem essa Constituição nova? Aí o povo falou, tentaram 3 vezes no Chile, não conseguiram. As 3 Constituintes eram uma bosta, só esquerdismo de cima e embaixo. Muito pior do que a Constituinte do Pinochet. Então, aí, o que ele fez aqui? Nesse caso aqui, só tem o plebiscito antes da Constituinte, não tem aceitação depois. Porque ele sabe que a aceitação depois não vai ter. Porque com esse bando de esquerdista que vai ter nessa Constituinte aqui, vai ser uma Constituinte de merda, né? E aí não vai ter depois o plebiscito depois para aceitação da Constituinte. Olha a roubada. Eu espero sinceramente que isso aqui não passe lá na Colômbia. Senão o Petro deu o golpe certinho dele, o golpe que ele queria, né? Veja, um golpe no seguinte sentido, ele poderia ter pedido isso, né? Isso aqui sempre foi válido, né? Agora, ele tem que ter licença do Congresso para passar isso daí. Os senadores estão se pronunciando sobre essa proposta, uma parte não quer, uma parte quer, é aquela história. Todo mundo sempre quer mudar a Constituição. O problema é quando você vê a mudança, não deixa quieto, deixa o que estava antes, que era menos pior, né? E isso é que é o problema, né? Porque eles estão fazendo essa coisa toda e não tem a previsão de, no final, decidir se vai aceitar mesmo ou não essa porcaria que vai ser gerada nesse negócio aqui. É por isso que eu falo para vocês, a nossa Constituição é uma bosta. Quem quer fazer Constituinte, não adianta, esquece, não tem jeito, não tem como melhorar. É igual imposto. Eu falei sempre o negócio mas os nossos impostos são muito complexos, deixa quieto. É o tipo da coisa que não tem como melhorar. Toda vez que se mexe imposto, aumenta imposto e complica os impostos. Não tem nenhuma reforma que se faça imposto que diminua imposto e que simplifique imposto, né? Enfim, é o golpe do Petro. E fiquem de olho, vai ser o golpe do Lula também. O Lula está querendo comprar briga com o Trump exatamente para isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.